Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu quero primeiramente desejar que Deus derrame uma grande paz sobre o seu coração e que você participe dessa pregação como se fosse a última pregação antes do juízo. Amém? Que possamos juntos rezar professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho do nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória a Deus. Eu quero que vocês abram vossas Bíblias em Mateus capítulo de número 12, a partir do versículo 43. Mateus capítulo de número 12, a partir do versículo 43. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Evangelho de São Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, vai dizer assim: quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Amém? Glória a Deus. Sente, em nome de Jesus. O tema dessa pregação é a rachadura do pecado. Amém? Irmãos, nós sabemos que uma das nossas maiores lutas é contra o pecado. O pecado, ele é atrativo, ele é prazeroso. O pecado, ele dá à carne uma sensação prazerosa, uma sensação, entre aspas, gostosa. Por isso que uma das nossas maiores lutas é contra o pecado, é contra os prazeres. É por isso que nosso Senhor diz que para que possamos segui-lo, nós precisamos pegar uma cruz e carregá-la. Nós precisamos renunciar a nós mesmos para podermos ser de Deus. Por que ele vai dizer isso? Porque nosso Senhor, ele tem para nós um ensinamento de penitência, ele tem para nós um ensinamento de sacrifício, ele tem para nós um ensinamento de muitas vezes um sofrimento, para que nós possamos de fato sermos de Deus de verdade. Nós precisamos saber conviver com o sofrimento desta nossa decisão de ser de Deus. Por isso que São Padre Pio dizia uma frase que para muitos é uma frase agressiva, é uma frase radical demais, é uma frase exagerada. O que é que Padre Pio dizia? Ou penitência ou inferno. Ou penitência ou inferno. Ou seja, ele dizia: ou você vive uma vida de renúncia, uma vida de penitência, uma vida de jejum e oração, ou você vai para o inferno. Veja, os santos, eles
tem a mesma consciência que Jesus teve, no sentido de combater o pecado, de combater o que é errado, de combater os prazeres carnais. Então os santos, assim, juntamente com Jesus Cristo, nos deixam um ensinamento de que para você ir para o céu, você tem que pagar o preço. Esta expressão de pagar o preço que eu estou me utilizando é no sentido de você morrer para os prazeres carnais, para os prazeres pecaminosos. Quando nós dizemos prazeres carnais, nos referimos a isso. Para os prazeres pecaminosos, você precisa ter uma vida de renúncia, você precisa ter uma vida de combate, você precisa ter uma vida de luta. E a nossa luta contra o pecado é uma luta diária, porque o pecado é atrativo e nós por muitas vezes nos descuidamos e acabamos que nos lançando no pecado. Muitas das vezes nós queremos viver em função do prazer, em função do bem-estar. Cuidado com isso. Cuidado, nem sempre o bem-estar vai ser bom para a sua alma. Nem sempre esta de se sentir bem, tire isso da sua cabeça. Nem sempre você vai se sentir bem. Na caminhada de fé, nem sempre você vai se sentir bem. Vai ter épocas na sua caminhada de fé que você vai dizer: ah, eu deixei de ir para o grupo porque eu não me sinto mais bem lá. Cuidado com essa ideia do bem-estar. Cuidado, porque quando o diabo começa a atacar você para te desviar do caminho de Deus, a primeira coisa que ele quer colocar, uma das primeiras coisas que ele quer colocar na sua cabeça é uma escravidão a todo bem-estar. Há uma escravidão a você agradar o seu físico, a sua carne. Cuidado com essa ideia, com essa história de bem-estar. Cuidado, tenha muito cuidado com isso, porque muitas das vezes é por este motivo que nós nos desviamos. É porque nós não queremos o combate, nós não queremos pagar o preço, nós não queremos viver uma vida de guerra contra o mal. Meus irmãos, já imaginou se os santos só ficassem em seus conventos, em suas vocações, se elas sempre dessem bem-estar para eles? Nenhum tinha permanecido, nenhum tinha suportado. Se eles fossem escravos do bem-estar, escravo da boa sensação, escravo do prazer, porque isso é de certa forma uma escravidão ao prazer da carne. Eu só vou para a missa se eu me sentir bem na missa. Olha, tem gente que diz isso, mas quem foi que disse que a missa é um bem-estar? Não é. É o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, às vezes as pessoas não vão na missa de preceito todo domingo. Por quê? Por causa do bem-estar. Porque vai para um lazer. Porque diz que o domingo é para curtir com a família. Quem tem esse pensamento está fazendo da sua própria alma o lazer do diabo. Cuidado com essa história de que você sempre tem que se sentir bem. Na espiritualidade não é assim. Vai ter horas que o seu carisma vai pesar sobre os seus ombros como uma cruz, como um martírio a longo prazo. A sua caminhada de fé é um martírio parcelado. Eu quero que você entenda isso, porque eu quero aqui falar para você da seriedade de você se decidir verdadeiramente por Deus. Quem se decide verdadeiramente por Deus vive uma guerra, uma luta, uma batalha. E a coroa disso tudo, o prêmio disso tudo, o troféu disso tudo vai ser o céu.
É por isso que nós temos que sofrer para chegar lá. Não é fácil a vida espiritual, não é brincadeira a vida espiritual. Não é fácil você viver num mundo que a mentalidade do povo é o lazer, é o prazer. Gente, eu vejo pessoas divulgando coisas mundanas com uma empolgação que, meu Deus do céu, porque é o prazer. A mentalidade do mundo é o quê? Que esta vida é um lazer. Você não está, gente, deixa eu dizer para você uma coisa, você não está aqui a passeio, não. Você não está aqui de férias. Você não está nessa vida como que numa festinha, não. Você está numa batalha. Você está num período de decisão pelo eterno. Tem que ter renúncia. Tem que ter, olha, vai ter horas que vai ser tão difícil para você estar na sua missão, estar no seu grupo, na sua igreja, que é a católica apostólica romana. Vai ser difícil, complicado, vai doer, você vai pensar em desistir, você vai ter momentos que não vai sentir nada, que você vai ter que ir para o grupo forçado pela sua consciência. Eu digo para Deus em oração às vezes: meu Deus, eu quero ser forçado pela força da minha razão, pela força da minha consciência. Isso é se decidir por Deus e lutar contra o pecado. O diabo, ele faz estratégias para lhe derrubar. Você está lá no celular, ou no computador, ou na televisão, de repente aparece uma pessoa sem roupa, e aí os prazeres carnais vem com toda a violência contra você. O diabo, ele fica observando para tentar de tudo para você pecar. É um estresse dentro de casa. O demônio deve falar com outros demônios: olha, vamos causar uma situação aqui para que ela se estresse, para que ela fale palavrões, para que ela ou ele amaldiçoe seu filho ou seu casamento, ou pense em se separar. O diabo está nos atacando diariamente. Como é que nós estamos reagindo diante dos ataques do diabo? Como é que nós estamos reagindo diante dos ataques da nossa carne? Meu Deus do céu, você e eu precisamos pensar seriamente nisso. Por quê? Porque na hora que estiver acontecendo a situação da tentação, a situação do pecado, a sua consciência disser para você: isso é o diabo agindo, cuidado. Se você tem essa consciência, isso é algo muito rico. Porque, gente, eu vou dizer aqui para vocês, tem horas que no meio da discussão, Dionísio já morou comigo, ela sabe do que eu estou dizendo. Tem hora que no meio da discussão com a Patrícia, que eu identifico que é o diabo agindo, eu olho para ela e digo: amor, me perdoa, vamos parar. É ou não é? O inimigo está agindo, viu? Vamos parar por aqui, porque isso aqui já não está vindo de Deus. Veja, porque a consciência, ela vai com uma espada lá no coração, pá. Aí você sente a dor de ter ofendido a Deus. Deixa a tua consciência ser a espada que atinge os teus sentimentos, para você na hora morrer para o pecado e viver para a graça de Deus. Pela graça de Deus. Você que acredita nisso, diga glória a Deus. Quem é casado, levanta a mão aí, por favor. O diabo está querendo separar você. Quem é solteiro, levanta a mão. O diabo está querendo impedir a sua vocação.
Você precisa ter consciência disso, para que na hora da tentação, na hora da situação de pecado, de desvio, de seja lá do que for, você pensar: eu estou numa batalha, eu estou numa luta, não é fácil. Aí começa a vir pensamento na sua cabeça, começa a vir sentimentos em você, e aí você começa a querer formar a sua própria opinião, e você desprezar o que é de Deus. Tem pessoas que estão com esta contaminação, e lê Bíblia, e reza, e posta coisa de Deus na internet, vai para missa, faz missão, mas interiormente, às vezes faz isso até para cutucar outra pessoa. Está fazendo não por amor às almas, não por amor a Deus, mas para tentar cutucar outra pessoa, para ter o prazer de destruir e não de construir. E às vezes tem pessoas que se utilizam até do que é de Deus, para destruir outras pessoas. Isso é muito sério. E o que devemos fazer diante dessa situação? Rezar e amar essas pessoas, porque nós não podemos entrar na mentalidade pecaminosa do mundo. O mundo tem a mentalidade do lazer, o mundo também tem a mentalidade do ódio, da vingança. Eu preciso me vingar, sabe? Tem uma inquietação satânica que tenta nos atormentar desse jeito. Eu preciso me vingar do outro, eu preciso ter a voz mais alta do que o outro, eu preciso demonstrar que eu sei mais, que eu é que estou certo, que o outro é que... Veja, o inimigo ele fica rondando, querendo fazer ocasiões de desunião. Isso você dentro da sua casa, você dentro da igreja, você dentro do seu trabalho. Gente, nós somos perseguidos, e às vezes somos nós que perseguimos os outros. Nós precisamos ter cuidado para discernirmos o que é que está vindo de Deus e o que está vindo do inimigo. Preste atenção numa frase do homem chamado Roberto Andrade Canus, muito conhecido, a Renovação Carismática, esse homem, Roberto Canus. Ele escreveu em um livro, falando sobre intercessores, da seguinte maneira: a rachadura do pecado foi feita pelo inimigo, pelo pai da mentira. Com a vinda do pecado, a destruição chegou atrás. Eu fiquei rezando com isso, e foi dessa frase que eu tirei o tema da pregação. Ele diz que a rachadura do pecado, ela foi feita pelo diabo. Ou seja, o demônio, ele quer rachar você, porque ele sabe que você é um vaso nas mãos de Deus. Mas se ele sabe que você é um vaso de Deus, e ele conseguir rachar você, o que é que acontece com o vaso rachado? O que é que acontece com o vaso rachado? Ele se esvazia. E na medida em que o vaso rachado vai se esvaziando, a rachadura vai crescendo, até que o vaso se despedace. E vaso despedaçado é vaso que não presta mais.
Quantos de nós já fomos um vaso espedaçado? Muitas vezes, não é verdade? Aí Deus vai ter que botar a mão dele e refazer tudo. E depois que você tem uma experiência com Deus, as investidas de Satanás aumentam, para ver se consegue impedir de você passar pela porta estreita. É por isso que aqui vai dizer, quando o espírito impuro sai de uma pessoa, ele vai dando uma volta. Como? Ele vai dando uma volta no mundo, em muitos lugares. Aí ele pega e volta para a pessoa que ele saiu. Aí o que é que aqui vai dizer? Na palavra de Deus vai dizer o que? Presta atenção. Versículo 44. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí, e voltando encontra vazia, limpa e enfeitada. Vazia. Por que eu... Pega aí o mistério. Vazia. O que é que aconteceu? Alguém se enche do Espírito Santo. O que é que acontece? O demônio vai embora. Alguém se esvazia do Espírito Santo, a pessoa ficou vazia, ainda está limpa e enfeitada, mas por que está vazia? Porque está rachada. Se você não tivesse vazio, o diabo não ia entrar. O problema é que a gente deixa de vigiar, a gente deixa de orar, aí a rachadura aparece. E às vezes a rachadura não é o diabo que faz. Tem situações que a rachadura somos nós mesmos que fazemos. Porque quem dá força e autoridade mais ainda ao demônio é as suas teimosias, é as suas preguiças, as minhas, a nossa. Então aqui no caso, o diabo volta e ele encontra a casa vazia, está lá limpa ainda e enfeitada. Aí diz: ah é? Mas agora eu vou pegar mais espíritos. E aí o estado que a pessoa passa a ser é pior do que o de antes. Não queira voltar para a lama que você saiu. Em nome de Jesus, deixa essas palavras entrar na sua alma. Não queira voltar para a lama que você saiu, porque senão vai ser muito pior do que antes. Muito pior. Aí ele diz: com a vinda do pecado, a destruição chegou atrás. Roberto Andrade Canus disse isso. Sabe o que é que acontece? O pecado vem, ele vem, a frente do pecado é prazerosa, chama atenção. A frente do pecado é a máscara, a estratégia, é a isca que esconde o anzol. Aí, quando você se lança e experimenta o pecado, a destruição vem atrás, disse Roberto Andrade Canus. Ou seja, primeiro vem o prazer, primeiro vem aquilo que engana, primeiro vem a manipulação, primeiro vem a atração prazerosa. Aí depois disso, logo depois disso, vem a consequência do pecado. E a consequência do pecado sempre, presta atenção,
a consequência do pecado sempre é prejuízo. Não fique com essa mentalidade de achar assim, não, pecadinho, a besteirinha de nada, ninguém está nem vendo, isso não vai mudar em nada a minha vida. Aquele pecado contra a castidade que se faz escondido, aquilo tem uma consequência desgraçada. Aí depois você está se questionando por que está tão infeliz. É porque o pecado veio e atrás dele a destruição. Cuidado. Na hora é bom demais, né? É gostoso, é prazeroso, mas logo em seguida vem uma destruição. Porque sempre a consequência do pecado vai ser uma destruição. É por isso que você precisa vir para cá, ser formado, escutar pregações, alimentar sua consciência com a verdade, para que você utilize essas armas espirituais na hora da tentação. E você vencer o pecado, para você triunfar no combate espiritual pela graça de Deus. É por isso que você precisa vir, meu irmão. É por isso que você precisa estudar, rezar, conhecer mais de Deus, para que a sua consciência seja bem formada. O padre Raniero Cantalamessa chegou a dizer: existe uma relação estreitíssima entre a consciência e o Espírito Santo. Existe uma relação estreitíssima, existe um laço, existe um abraço de dois abismos, existe uma união intensa, profunda entre a consciência e o Espírito Santo. Veja, quem é o primeiro que te acusa depois que você peca? A sua consciência. Você pecou, você está sujo, você está imundo. Você começa a se denunciar, mesmo você não querendo se denunciar, a sua consciência está lá. Você caiu, vai te confessar, te ajeita. Não é por aí. Veja, Frei Raniero Cantalamessa chega a dizer: estreitíssimo. A voz do Espírito Santo muitas vezes vai ser a sua consciência. Lá no seu escondido, no mais secreto do secreto, você, quando cai, pensa: eu estou errando. Meus irmãos, quando isso acontece na hora do pecado, você percebe que o pecado vai começando a perder o seu prazer e vai se transformando em um peso tão grande, tão grande, tão grande, que a sua alma diz para o teu corpo: o amor nesse momento não está sendo amado. Você traiu Jesus. Traidor, covarde, ingrato. Aí começa a vir a agressividade das misérias da sua carne te bombardear, até que Jesus faz você tirar o seu olhar do chão e olhar para a mão dele, que te convida a levantar de novo. Mas cuidado, tenha muito cuidado, porque do chão até a mão de Jesus que estava sobre a cabeça daquela mulher, se no meio do caminho até a mão dele ela tivesse morrido, ela teria ido para o inferno. Quem te garante que do chão até a mão de Deus
você ainda vai ter vida. Cuidado! Vigiai e orai. Provérbios capítulo 11, versículo 3. A integridade dos justos serve-lhes de guia. A integridade. Gente, sabe quando é que a gente está sendo de Deus de verdade? Quando a gente tem integridade, quando tem retidão, quando tem oferta a Deus. Sabe aquele momento que aqueles dois namorados começam a sentir a quentura dos corpos, e um olha para o outro e diz assim: a gente não pode ultrapassar os nossos limites, porque o céu é melhor do que esse momento. Quando eu não era casado, Patrícia, eu era o mais quente da situação. Olha, dona Fá, que misericórdia. Era eu que ia para cima com todo o gás, com todas as forças, pegava no braço dela e, aí ela metia a mão no meu peito, com a delicadeza que ela tem, e ela olhava nos meus olhos e dizia: se você quiser ir para o inferno, não me leve. Você tem noção do que aquilo era para a minha alma? Gente, era um banho de água fria, não, água congelada. Como é uma água congelada? Era uma pedra que pum, caía, pronto, pagava. Eu ia para o lado e ficava. A resistência que ela tinha para enfrentar isso era extraordinária. Caímos muitas vezes, pecamos em muitas coisas, mas ela me lapidava, e ela me ensinava que o céu era melhor. A integridade, tem que ter retidão, tem que ter decisão. A decisão é assim, vai reto, não desvia, não foge. Deus é contigo. A integridade dos justos serve-lhes de guia. Veja, quando você se confessa, você sai com a resistência, Aparece a tentação: não, me confessei hoje, Deus me defenda. Já percebeu que você fala essa frase? Quando é você, é alguém que começa a ver você vacilando e diz assim: tu te confessou hoje? Preste atenção, tu te confessou hoje. Meus irmãos, que isso possa entrar na nossa consciência. A integridade dos justos serve-lhes de guia, mas a perversidade dos pérfidos, ou seja, aqui está dizendo a perversidade, arrasta-os à ruína. Tem pessoas que estão sendo arrastadas para a ruína. Relacionamentos no pecado, do jeito que não é de Deus, é arrastado para a ruína. Trabalho em que você está pecando, fazendo algo de errado, está te arrastando para a ruína. E arrasta mesmo. E no decorrer do tempo você vai percebendo que a vida está sendo uma destruição e não uma bênção, porque o pecado é assim. Ele arrasta, ele maltrata, ele faz você sorrir na hora, gostar na hora, mas logo em seguida vem a destruição em massa na sua vida. Homem de Deus tem combate, tem luta, mas está ali no fogo, rezando, clamando, perseverando. Às vezes dá vontade de desistir, mas persevera,
se arrasta às vezes na caminhada, mas não para. Mas quem está escravizado pelo pecado, gente, tem pessoas que estão tão escravas que tem horas que nem a voz da consciência pesa mais. Se acostumou. Ah, meu irmão, uma alma que se acostumou no lamaçal do pecado, ela está em estado de decomposição. Gente, dizem, não sei se é verdade, que os urubus, eles não sentem cheiro de nada. Por isso que eles conseguem comer a carniça. O que é a carniça? É quando o corpo daquele bicho entra em estado de final, estado de decomposição. Aí o urubu pousa em cima e ele consegue comer o que é podre, mas dizem que eles não sentem cheiro. Veja, tem pessoas que estão como os urubus, estão no meio da carniça, do podre do pecado, e não sente a agressividade do odor do inferno ali. Se você for estudar sobre o inferno, você vai encontrar nos estudos que o inferno, ele tem um odor, ele tem uma podridão, um cheiro de podre muito grande. Você vê como a naturalidade, ela muitas vezes, ela comunica o eterno. Quando você chega num lugar onde tem várias rosas, um jardim lindo, aí você pensa, né? Um paraíso. Agora, se você chega num lugar onde está tudo podre, você vai dizer, misericórdia, que está igual ao inferno. Mas tem pessoas que estão no podre e não sente, sabe, se delicia com carniça, se delicia com o pecado. Cuidado para você não entrar nisso. Você não é urubu, você não é. A Bíblia não nos chama de urubus. A Bíblia diz que nós somos como águias. As águias não são assim. Elas possuem força. Elas possuem um olhar distante. Eu quero dizer para você, renuncie o pecado que está te atormentando. Tire ele do seu costume. Tire ele do seu dia a dia. Tire ele da sua rotina. Lute contra ele. Não desista. Lute. Um toque pecaminoso já é o suficiente para rachar a sua vida, para fazer você ter muitos prejuízos. Muitos. E saiba que por mais que você faça escondido, por mais que você esconda de todos, Deus está vendo, e o demônio também. Por mais que você pense que aquilo não vai resultar em nada, você está enganado. Se eu chegar a pensar isso, eu estou enganado. Todo pecado tem uma consequência destruidora. Destruidora. Escute essa palavra: destruidora. Destruidora. Você perde, você se acaba, sua vida fica infeliz. Está na hora de fazermos um exame de consciência profundo. Meu Deus, me ajuda a encontrar onde é que estão os podres para me tirar da minha casa. Eu preciso tirar.
eu preciso tirar da minha casa. Você já teve a experiência de olhar para uma comida podre? Você viu o quanto aquilo incomodou dentro da sua casa? E você teve que colocar num saco, teve que amarrar. A vontade de provocar vem só do cheiro. Tire o podre daí de dentro. Procure uma confissão com urgência se você estiver necessitando disso. Padre, eu quero falar com detalhes, o Senhor pode me ouvir? Se reconcilia com Deus. É caso de urgência. De urgência. Gente, é caso de urgência. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente se decide a viver uma vida em busca a Deus, vai ter gente que não vai acreditar. Tem gente que acha que você está cometendo os pecados de 3 anos atrás, que você cometeu talvez com essa pessoa. Tem gente que olha para você, por um dia já ter visto você cair, você fazer o errado. Tem gente que pensa ainda que você está fazendo. Vai ter muita gente que vai desacreditar da sua mudança, porque elas vão preferir imaginar que você é muito suspeito. Essa aqui é a parte da pregação que eu quero te dizer uma coisa. Se arrependeu, se confessou, se reconciliou com Deus, te prepara para ser perseguido, criticado, mal compreendido. Porque vai ter muitas pessoas que não vão querer compreender você. Que elas vão preferir acreditar que você está sendo hipócrita, que você não está lutando contra os seus pecados. Elas vão preferir duvidar da sua mudança. Mas você não depende da aprovação de ninguém nessa terra. Se o mundo inteiro não te aprovar e Deus te aprovar, isso já é o suficiente. Viva a sua vida espiritual, mesmo que o mundo inteiro lhe persiga. Tenha retidão mesmo diante das incompreensões e perseguições. Tem gente que não quer compreender a sua decisão. Ai, agora é uma beata, agora vai morar na obra, leva a tua rede, leva logo a rede lá para o Daniel, né? Só quer viver lá, só quer viver na igreja, é rato de igreja, é beata. Graças a Deus. Melhor do que lhe chamar de filho do cão, de prostituta, de drogado. Deixa eu lhe chamar de beato, beata. Glória a Deus, de santo, de santa. Ô glória, né? Já estão canonizando você antes do Papa. Olha aí que bênção, né? Aí imaginou se você pega esse nome mesmo? Aí quando for lá na praça do Vaticano, o Papa talvez no dia da canonização, da sua canonização, ele diga: olha, esse daqui quando era vivo lá no mar, todo mundo dizia, agora é santo, virou santo. Aí o Papa vai dizer, acertar, virou mesmo. Oh glória, diga glória a Deus. Se você se decidir por Deus, você vai ser perseguido. Aí o Filoteia, eu tenho lá em casa um livrinho de bolso, em outras traduções, mas não é na página 229. Diz assim: os fracos é que se inquietam de tudo o que dizem sobre eles. É os fracos que ficam inquietos com tudo que dizem sobre eles. Ai, estão me criticando, estão me apedrejando, estão inventando história de mim. Ai meu Deus, ai, eu não vou morrer. Ai, isso é uma injustiça. Gente, eu li um livro chamado Escola da Perfeição Cristã, que tem uma parte dele que diz que você é muito pior do que o povo diz.
Sabe por quê? Porque você peca. Talvez você não é o que o povo diz que você é, mas que você, muitas vezes, é pior você é. Então deixa eu te falar uma coisa. Estão falando, deixa eu falar. Deixa. Estão perseguindo, deixa perseguir, rapaz. Filoteia diz, São Francisco de Sales, os fracos é que se inquietam de tudo que dizem sobre eles. Tem gente que fica aperreada, agoniada. Chegou esses dias de novo, pela milésima vez. Daniel, eu escutei uma história sobre ti, eu mesmo não quero nem saber. Quero nem saber, não me conte não. Não, mas é porque foi algo sério. Não quero saber. Acredite se você quiser, problema é seu e de quem disse. Eu nem quero saber o que disseram e quem disse. Para quê? Para quê? Para me colocar em risco os meus sentimentos? Não. O tempo vai passando e não dá em nada. Que vivem falando de você por aí, o tempo vai passando e não dá em nada. A gente está aqui ainda rezando, estamos aqui ainda lendo a Bíblia, estamos aqui clamando o fogo do Espírito, estamos aqui estudando a palavra, estamos aqui sendo amigos, Lucas. E está aqui ainda aí, ó. Deu em quê? Deixa eu te dizer aqui. Deu em quê? Aí às vezes eu digo assim, faz o seguinte, pode levar o caso para a polícia, que é bom é na polícia, que aí o pau quebra, porque calúnia é crime. Por que não leva para a polícia? Porque tem medo, tem medo do que pode dar. Deixa eu dizer a coisa aqui, e se levar para a polícia, para mim não dá em nada. Por quê? Porque eu sei a quem eu estou servindo. E se um dia eu for preso injustamente, que bênção. A Bíblia diz que nós seríamos levados aos tribunais, que seríamos aprisionados e açoitados. Quem sou eu para reclamar de grades, sabendo que um dia atrás dela também esteve São Paulo? Como seria um lugar de honra? Como seria? Então, deixa. Os fracos é que ficam inquietos. Estão falando de mim, o que é, hein? O que foi? Quem foi? Eu tenho mais o que fazer. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu tenho mais o que fazer. O Catecismo da Igreja, número 69, diz: Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério, por meio de ações e de palavras. Olha só, aqui vai dizer que Deus se revelou ao homem, revelou o seu mistério, por ações e palavras. Gente, Deus já revelou o mistério para mim. É por isso que eu estou numa luta contra o pecado. É por isso que eu estou numa luta contra o mundo, a carne e o diabo. Deus se revelou para você que está aqui. Deus se revelou para você. Deixa o mundo lhe perseguir. E daí? Deus já se revelou para você, meu irmão. Deus já está contigo. Você já conhece o Senhor. Persevera, busca, clama e vai em direção ao céu diariamente. Se vier perseguição, glória a Deus. Olha só o que o Padre Raniero Cantalamessa disse: muitos ouvem a mesma pregação e o mesmo ensinamento, porém nem todos compreendem do mesmo modo. Tem gente que escuta a mesma pregação, lê a mesma passagem bíblica, participa do mesmo retiro, às vezes do mesmo grupo, mas não compreende. Jesus, tira,
Tem gente que já tirou as escamas dos olhos, mas não tirou dos ouvidos. Desentope, em nome de Jesus, desentope. Tenha prazer de ouvir a palavra. Tenha prazer. Eu dizia para o meu diretor espiritual: o meu sonho é participar de uma pregação que dure 24 horas. Eu ficar lá dando glória a Deus, olhando, aprendendo, para na hora do combate lá fora eu estar cheio de munição, ó. Só derrubando, né? Tem até uma música engraçada dos hereges, né? A metralhadora de Jeová. Negócio de Jeová, Jeová é um cão. O nome do Deus que eu acredito é Yahvé. Mas é engraçado. Aí fizeram um videozinho na internet. Eles assim: deixa eu dizer para você, não compreenderam sua decisão, problema é deles. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: problema é deles. Tem gente que diz: exagerado, radical, não precisa disso. Aí você diz: é porque você não conheceu São Francisco de Assis? Pulou lá no meio dos espinhos das ortigas lá, né? Eu, radical, você está precisando estudar muito ainda. Você não sabe o que é radicalidade, não. Gente, existe um teólogo chamado Ivan Moraes, que ele diz assim: o medo das críticas muitas vezes leva-nos à inércia. Você sabe o que é a inércia? O inerte é o faz nada, é o congelado. O medo das críticas. Às vezes a gente tem medo de ser criticado, aí a gente deixa de viver a graça de Deus porque tem medo do que o povo vai falar, medo do que vão dizer por aí. Meu irmão, não tenha medo do que dizem por aí, não. Não tenha medo de viver sua espiritualidade. Tenha medo de crítica, não. Criticado todo. Gente, Jesus fez milagre, multiplicou pão, curou leproso, cego, coxo, fez tudo aquilo e o povo criticou. Imagina eu e tu que não fizemos nem a metade dessas coisas. Se Jesus fez tudo aquilo e foi perseguido, estava lá mó galera, né, gritando: crucifica-o. Fez tudo de bom. No alto da cruz: olha, Senhor, perdoai-nos porque eles não sabem o que fazem. Se fosse outro, né, tinha descido um raio na cabeça de tudinho. Vamos para o inferno, suas pragas ruins. Mas não. Era ele sendo criticado, perseguido, e mesmo assim ele teve retidão. Isso fica de ensinamento para mim e para você. Deixa eu falar. Para finalizar a pregação, eu quero liberar sobre sua vida, pelo agir do Espírito Santo, uma palavra poderosa. Pegue sua Bíblia no Salmo 17. Oh glória! Salmo 17, versículo 34. Salmo 17, versículo 34. Aleluia! Oh glória! Glória a Deus! Glória a Deus. Oh glória! Salmo 17, versículo 34. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instala nas alturas. Me instala nas alturas. Eu quero ter os pés velozes, uma velocidade. E eu quero estar em
instalado no céu, nas alturas. Eu quero estar instalado nas alturas. Fique de pé em nome de Jesus, porque nós vamos voar. Estão querendo desinstalar você, né? Não vão conseguir. Feche seus olhos aonde você está, em nome de Jesus. Que nesse momento você possa ser instalado nas alturas. Esteja em Deus. Esteja direcionado ao trono do Senhor. Esteja direcionado ao céu. E pelo poder do agir do Espírito Santo, aonde tiver uma rachadura do pecado, meu Deus, nós queremos ser vasos nas mãos do oleiro. Nesta noite nós queremos ser restaurados. Nós queremos receber as tuas mãos para nos restaurar. Nós queremos ser restaurados. Tira as rachaduras de nós agora. O que foi que rachou o seu coração? O pecado, o diabo, alguém que foi ingrato, alguém que te feriu. Deixa a mão de Deus chegar nas rachaduras. Foi a sua falta de vida de oração, suas preguiças, seus estresses. Em nome de Jesus, que agora você comece a sentir as rachaduras se fechando, as rachaduras se fechando, as rachaduras estão sendo fechadas. Não dá mais brecha para o inimigo. Não deixe mais o inimigo penetrar na sua vida, na sua alma. Em nome de Jesus, e por intermédio de Nossa Senhora, vai sentindo toda a rachadura se fechando. Aleluia. Aleluia, Deus. Que as rachaduras se fechem. Se fechem. Que as rachaduras sejam fechadas. Dai-nos a resistência das muralhas, Senhor. Dai-nos a resistência. Ele faz o mar se abrir.
Foi por aí que muitas vezes a rachadura começou. Pelo que você pensou, pelo que fizeram você pensar, pelo que você sentiu, pelo que fizeram você sentir, das vezes que você caiu e você teve uma profunda dificuldade de se perdoar, pensamentos de condenação, pensamentos que muitas vezes tentaram dizer para você que não adianta você tentar ser de Deus, que você não consegue, que sempre você cai, você decepciona, você vacila. Não deixa mais esse pensamento morar aí dentro. Eu quero que você imagine agora, não é apenas uma imaginação, mas um fato. A mão de Jesus misericordioso está entrando na tua cabeça nesse momento, e a outra mão entrando no teu coração. Deixa as rachaduras se fecharem nesse momento. Deixa as brechas se fecharem nesse momento. Feche as brechas. Através dessa oração, deixe Jesus trabalhar para que as rachaduras sejam canceladas. Há uma restauração de Deus sobre sua vida hoje. Deus está restaurando você, seu ministério, sua vida de oração. Deus está restaurando sua consciência, os seus sentimentos. Deus está restaurando a força dos seus passos. Deus está restaurando você, restaurando. Uma restauração tão linda, que você está sendo novo de novo. Restaura, Senhor. Restaura. Isso, vai dizendo para Deus. Você convide Jesus, convide Ele. Convide Ele para dentro de seu pensamento, do teu coração. Deixa Ele entrar no teu ministério, no teu carisma, na tua missão.
toda rachada. Imagine uma aliança toda rachada sendo restaurada por Deus. Deus está dizendo para você: pare de se condenar. Acolha minha misericórdia e mude profundamente. E decrete guerra contra o pecado. Decrete guerra contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Assim seja. Amém? Glória a Deus. Abra seus olhos.